Bom, gente, estamos aqui mais um podcast com duas personalidades, grande mestre Flávio Behring, comigo aqui hoje, faixa vermelha de jiu-jitsu, quase 80 anos de jiu-jitsu, né, mestre? Quase isso já, né? Vou fazer, quase 80 anos de jiu-jitsu. 78. É um tempinho aí, mestrão. E do lado dele, vou falar que é um mestre de judô. Né? No judô se usa a palavra mestre também? Não é muito comum. Sensei é o mais tradicional mesmo. Então, sensei Luiz Alberto, 7º dan de judô, correto? Né, que pode ser que eu chame ele algumas vezes de Luizinho, e aí eu já vou te pedir desculpa. Melhor não. Sensei Luiz Alberto, conheço o Sensei Luiz Alberto de muitos anos, né? Ele ia treinar algumas vezes lá no Sírio, né, com o Tico. Na época do Tico, quando eu era só um garoto. Saudoso Ticão. 51 anos de judô, correto? 51 anos. Fiz agora em junho, 51 anos de judô. Eu sei porque estamos juntos, o começo né? do judô é o começo da Dragão. Da Dragão, exatamente. A gente deixou os 50 anos de Dragão aqui, porque os 50 para mim é tão emblemático. Sim, e é mesmo, né? Esse ano a gente já fez o 51º ano, mas eu vou continuar usando os 50, provavelmente até os 55. Uhum. Aí muda, né? Porque eu achei esse... Talvez pelo meu ano de 50 anos ter sido tão bom, né? Foi um marco assim para Dragão. Uhum. Mas enfim, hoje temos aqui um grande mestre de jiu-jitsu e um sensei, 7º dan de judô. E que vão trazer muita coisa boa para falar aqui, né, Luizinho? Fala. Oh, desculpa, já saiu sem querer. Saiu primeiro, Luizinho. Saiu sem querer. Te dou um para ele. Falta leve. Sensei Luiz Alberto. Me fala um pouco do seu judô, da sua história do judô. Então, em primeiro lugar, agradecer ao convite, né? Por estar aqui na presença do mestre Flávio, né? Pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, apesar de não ter tido o privilégio de conviver com ele no tatame, né? A minha relação com o jiu-jitsu é muito restrita, né? Eu tenho contato com o Adriano Constantino, que a gente conhece ele de garoto, né? E trabalho com ele há bastante tempo. Então, eu lamento, né, não ter tido as oportunidades de compartilhar treinamentos e tatame com o mestre, mas é uma pessoa que eu conheço um pouco da história e admiro muito. Admiro muito. Sim, espero ter esse privilégio. Admiro muito, então estou muito feliz por estar aqui, né? Nós que temos uma amizade também, né, Fulvio, de décadas, né? Parceria com a Dragão, desde a época do seu pai, seu Benildo, né? E depois que você assumiu a empresa, a gente continuou lá com muita satisfação, uma parceria muito bacana, né? Bom, eu comecei judô em 74, como a Dragão, né? Fui aluno do sensei Carlos Pena, saudoso sensei Carlos Pena, que é a pessoa que mais me inspirou no judô. Isso eu tenho certeza, né? Ele era árbitro e eu acendi a arbitragem internacional. Ele gostava muito de kata, eu ainda faixa amarela com 2 anos de judô. Já tinha contato com o Nage no Kata até Ultimata, né? Que era um princípio, né? Da parte do kata no judô. E ele gostava muito e eu tive sucesso, né, competitivo com o kata em nível internacional também. Meu sensei faleceu 5º dan e hoje eu já sou 7º dan. Então, tudo que ele me inspirou, eu procurei honrá-lo da melhor maneira que pude, né? E hoje, ter uma graduação mais alta que ele teve quando faleceu, ter ascendido a arbitragem internacional, ter conquistado títulos internacionais no kata, tudo motivado por ele, né? Ele foi um grande incentivador da minha carreira. Pena que não continuou, né? Não continuamos, ele faleceu já há muitos anos, mas foi meu grande inspirador. Quando faixa marrom, mudei de bairro, comecei a treinar com o Roberto Machusso, Robertinho, né? Nosso amigo, né? Robertinho Machusso, na Vila Santa Catarina.
E lá me graduei faixa preta e depois segui meu caminho mais ou menos solo, né? E 51 anos de judô, com muita satisfação. É meu ikigai, né? O judô é meu ikigai. Ikigai é um termo japonês, né? Que junta tudo que você tem de melhor, né? Nas suas habilidades, qualidades, objetivos, e é o que você tem que achar na sua vida para ser uma pessoa realizada pessoalmente e profissionalmente. E o judô é meu ikigai. Então, o dia que eu não visto o judogi, o dia que eu não subo num dojo, não piso num tatame, para mim é um dia que eu não contabilizo na minha vida. Não sou feliz. Mestrão, é mais ou menos isso então, hein? É. Porque é paixão, também, né? É paixão. É. Eu quero, antes de mais nada, me desculpa a todos vocês aí, porque eu estou com uma tosse. Face a essa friagem de São Paulo. Mas é exatamente isso. Há um detalhe interessante, eu tenho muita curiosidade, Luiz Alberto, com relação a determinados aspectos. Eu fiz recentemente na internet uma postagem dizendo que o judô hoje é um crossfit em face à força física. Quer dizer, essa é uma classificação que, no meu ponto de vista, é um pouco distorcido em relação ao fundamento e a filosofia do judô, né? Eu me recordo, aí é uma curiosidade da minha vida, né? Tinha um amigo muito chegado, que era o Jorge Medi. O Medi foi para a Academia Gracie quando ele chegou no Brasil, em 51, 52, e lá ficou durante muito tempo, até que ele foi sugerido a ele que ele fizesse um Vale Tudo. E ele se recusou e, consequentemente, aquilo incompatibilizou a vida dele dentro da Academia Gracie. Ele saiu, foi para uma academia de judô em Ipanema, no Rio de Janeiro, mas nós continuávamos amigos, sempre continuamos amigos, porque ele tinha uma carência muito grande. Ele veio para o Brasil, você imagina, uma pessoa sem falar o idioma, chegou no Brasil e se apegou muito à minha família, meus pais, meu irmão e eu, e, consequentemente, ele estava sempre conosco. Quando ele foi para essa pequena academia de judô em Ipanema, eu fui lá visitá-lo várias vezes e depois ele sumiu. Eu disse, caramba, o que aconteceu com o Medi e tal? Ninguém sabia dizer. E ele tinha ido para o Japão. E passou alguns anos no Japão estudando judô. Depois ele fez toda a parte de Newaza com o Okano e voltou ao Brasil. Encontramos na praia, caminhando na praia. Tudo bem, quando é que você andou? Estive no Japão durante não sei quantos anos, me formei e tal. Então estou com a academia aqui em Ipanema. Vamos lá conhecer a academia. Dali fomos até a academia. Ele disse, olha, vai ali no vestiário, coloca o kimono e vamos fazer um treino. Eu pensei comigo que esse cara vai me matar. Porque o Jorge era muito forte, muito forte. Era impressionante, enfim. Aí a sorte minha é que quando eu saí do vestiário, botei o kimono, botei uma faixa branca que tinha lá, eu não vou nem ousar botar a faixa preta aqui. Aí quando eu entrei direto, né, pisei no tatame, entrei direto, e disse, peraí, aqui é diferente. Aí começou todo aquele formalismo, né, aquele ritual, que para mim era novidade, e eu respeitei, obviamente, porque eu achei até muito, muito, muito interessante, muito formal e tal. Quando eu entrei para começar a fazer um aquecimento com ele, na porta chega um japonês, começou a falar em japonês com ele. Aí os dois começaram a conversar e eu disse, eu disse, ô Jorge, quem é? Ele disse, eu não sou Jorge, eu sou Sensei Medi. Tá bom. Então, Sensei Medi, me diga uma coisa, quem é? Era o Ishii. Shiaki Ishii. Aí eu disse, bom, então eu fico ali do lado de fora, vocês conversam. E eles começaram a treinar, foi um treino maravilhoso, eu fiquei apaixonado. Eu digo, olha, Jorge, eu vou frequentar a tua academia. Posso vir? Eu disse, claro, pode vir. Tá. E eu comecei a treinar, como eu tinha a minha habilidade toda de Newaza, né? Volta e meia ele dizia, uns camaradas que ele estava treinando, ele chegou a treinar a seleção na época. Treinava para treinar solo com o pessoal. E aí
Foi curioso, porque eu comecei a me adaptar, só que eu trabalhava o dia inteiro e chegava na academia no fim do dia. E ele me colocava no treinamento com a equipe. Então eu tinha uma resistência, eu já devia estar aí, 29, 30 anos por aí. E era o seguinte, sai da academia, vamos na Ipanema, na praia, vamos correr com o pessoal nas costas, na areia fofa, né? Depois a gente volta para a academia, tem que subir 3 vezes 10 andares de escada, né? Quer dizer, o primeiro dia que eu subi, eu desci de elevador, porque eu cheguei lá em cima, as minhas pernas não acompanhavam. Ele estava esperando na porta do elevador com o Schneider. Né? Aí ele disse, olha, que ou você faz, ou você... Eu digo, tá bom, eu não vou aguentar mais, não. Aí depois ainda tinha, né? Aí faz não sei quanto te come, depois faz a randoria, não tem possibilidade. Eu não acompanho esse ritmo, mas nem não, você vai acompanhar, você vai ver. E comecei, fiz. Aí cheguei até disputar campeonato. Uhum. E foi curioso, porque eu tinha umas preferências de queda, né? E deu resultado. Eu nunca tinha tido habilidade na parte de projeção, né? Eu não tinha a habilidade que eu adquiri lá. Porque o treinamento era um treinamento ultra puxado. Isso para mim foi um alerta. E na época eu me recordo que muita gente me criticava, né? Como é que você, jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu, vai se submeter a isso? Eu digo, não estou submetendo a nada. Eu estou me formando, eu estou me preparando, eu estou galgando um degrau que ninguém tinha. E ninguém fazia. Tanto que logo depois, algum tempo depois, eu coloquei meus filhos. O Silvio Marcelo e depois o Maurição, que era com um filho para mim. E foi o despertar. Aí muita gente do jiu-jitsu começou a despertar para praticar judô, porque havia uma carência muito grande. Sim. A gente conhecia as técnicas, mas com poucas técnicas de boa qualidade, né? E como eu comecei a apresentar um resultado, ninguém ficava em pé comigo, né? Então o pessoal diz assim, poxa, esse negócio é bom mesmo, vamos ver como é que a gente faz isso aí. Então a minha vivência com o judô foi essa. E foi curioso porque quando eu comecei a viajar para o exterior, para o jiu-jitsu, eu indo para a França, eu acabei sendo convidado pela Federação Francesa de Judô para dar seminário para o pessoal de alto grau, né? E era interessante porque as pessoas me olhavam como um bicho, né? Abriram a jaula, vinha essa fera aqui, sabe? Não sei o que esse cara vai fazer, né? Quando eu começava a ensinar, o cara disse, mas isso é judô? Eu digo, mas tudo é judô, tudo é a mesma coisa, jiu-jitsu, judô. Existe essa uma mescla, né? O judô e o jiu-jitsu, eles são artes a mesma origem. Irmãs, é a mesma origem. Exatamente. É a mesma origem. Então, o que diferencia, na minha opinião, né? Claro, o que diferencia essas duas modalidades hoje são as regras de competição. Exatamente. Sim, as regras de competição. E o judô continua com a sua raiz, como o mestre falou, com todas as suas ritualizações, o tipo de respeito que se tem ao dojo, ao adversário, né? O judô continuou com isso, né? Isso é muito forte até hoje. E talvez isso também diferencie um pouco. Houve uma resistência muito grande até para começar a usar um judogi que não fosse branco em competição no judô. Sim. E o jiu-jitsu já tem uma abertura muito maior em relação a isso. Várias cores, em treinamento principalmente e tal. Então são formalidades, né? Mas como luta mesmo, o que diferencia uma da outra são as regras de competição. Essa história da cor do kimono, da cor do judogi, né? Isso eu vivi. Sim. Né? Porque o meu pai foi, isso em 1993, na Feira de Esporte do Pelé, a gente lançou o dupla face, né? Ele não era dupla face, ele era inteiro azul mesmo. Ele era inteiro azul. O que acontece? Meu pai era muito amigo do Carlos Catalano. Sim. Que era... diretor de arbitragem da FIGE. Exatamente. Então o Carlos, ele era meio que o informante do meu pai. Ele ligava e falava, Benildo, vai aprovar a tarja no ombro, tem que ter a cor do país, 30x4 de largura. E aí meu pai ia lá e fazia. E aí um dia ele ligou pro meu pai e falou, prepara que vão aprovar o kimono azul. A Federação Internacional vai aprovar o kimono azul. Para as competições. Porque parece que na Europa era muito popular, ajudava a arbitragem, por conta da TV também, né, por ser uma luta muito agarrada, o judô. Na Europa já tinha competição entre clubes
que eles usavam a cor do clube. Exatamente. Né? Já tinha isso. Então não era só azul e branco. Ele representava o clube com as cores do clube. E o que eu lembro do meu pai me contando, por que eles escolheram azul? Porque era o que melhor aparecia na televisão, para diferenciar. Mas enfim, e aí meu pai foi lá e vamos fazer uns kimonos azuis. Sim. E a Federação Internacional não aprovou. E a gente tinha alguma coisa de pano azul, de tecido azul, com os kimonos. E aí, falei, bom, vamos dar vazão nesses kimonos aqui. Mestrão, temos um kimono azul aqui. Vamos usar o kimono azul? Oh, que interessante. E o primeiro kimono que a gente fez azul foi do mestre. Depois a gente passou para algumas outras pessoas. E assim nasceu o kimono colorido. Por incrível que pareça, assim nasceu o kimono colorido. Foi feito para o judô, foi para o jiu-jitsu. E a partir daí, depois foi ladeira abaixo, né? Desconheci essa parte da história. Exatamente. Foi assim, e aí depois veio o preto, né? O preto acabou sendo oficial no jiu-jitsu depois de muito tempo, mas o azul entrou rápido e ficou. E a galera gostava. Aí depois começaram a fazer um monte de cor. Nas competições, mas nasceu assim. Nas competições internacionais de judô, havia uma resistência muito grande de um bloco que acompanhava o Japão na tradição. Exatamente. E o Japão liderava esse bloco de manter as tradições, continuar os dois de branco, faixa diacrítica branca, vermelha, placar branco-vermelho. Mas chegou um momento que o volume de votos da Europa superou esse bloco. E aí foi aprovado, né, para as competições oficiais, obrigatoriamente o branco e o azul, dependendo do posicionamento da chave, usa uma cor. Hoje eu sei, por conta dos kimonos que a gente vende, das academias que a gente atende, tem algumas academias de judô que ainda não aprovam o uso do kimono azul. Eu sou um deles. Já em treinamento, não. Exatamente. É só para competição. Mas eu acho interessante. Né? Eu não tenho que aprovar ou desaprovar. Não, isso, sim. mas eu acho muito interessante porque mostra o judô assim como uma... Ele é bem tradicional. Sim. O judô é muito... A gente estava conversando agora há pouco num outro podcast, né? O judô ele é um esporte tradicional. O judô que se treina aqui no Brasil é o mesmo, né? Salvo as diferenças de regras, tal, que isso tem se mudado para tentar melhorar a audiência, né? A gente sabe que é por conta disso. Mas é o mesmo que se treina no Japão há anos, né? Talvez por isso ele seja um esporte olímpico que funciona, porque a regra é igual. Tem uma unidade mundial, unidade mundial. Tem uma unidade. Então, como não quebra, não tem frações, é uma unidade que facilita muito a organização. Sim, exatamente. E eu sou muito tradicional ainda, Fúvio. É aquilo que eu falei, nós comentamos agora, 51 anos de prática já. Então, o meu professor era muito, muito, muito tradicional. E eu me identifiquei com o judô por isso. Eu nasci assim. Então, me adaptar ao sistema do judô não foi nada difícil para mim. Sim. Eu sou assim, eu tenho esse perfil, um perfil militar. Inclusive fui militar, que para muita gente é incômodo, né? Hierarquia, disciplina, para mim é o sistema que funciona. Eu gosto disso. Né? Então, nas minhas aulas, o judô-gi branco. Sim. Só judô-gi branco. Eu venho do judô. Sim. Né? Eu com 3 anos de idade eu estava no tatame de judô e treinei judô muitos anos. Então, quando eu entrei para o jiu-jitsu, né, o mestre da década, isso foi... Início de 90. Começo dos anos 90, né? O jiu-jitsu explodiu aqui em São Paulo. São Paulo, sim. Né? E a gente tinha lá dentro da Dragão muita gente falando sobre jiu-jitsu, né? Os clientes comprando kimono, na época ainda era o kimono de judô, né? E um dia o mestrão foi lá e me convidou, né, mais uma vez, né, porque a gente recebia convite, mas do mestrão eu falei, poxa, eu quero ver isso aí, eu vou pagar para ver. E aí fui treinar um dia lá na academia do mestre e falei, gostei. Que bacana. E passei a acompanhar o jiu-jitsu também. Depois
treinava um pouco de judô, treinava um pouco de jiu-jitsu, mas eu lembro o choque de cultura que aconteceu num campeonato que eu fui assistir no Rio de Janeiro. Eu não lembro exatamente, mas foi um campeonato, se não me engano, era um campeonato brasileiro, que a final do campeonato foi o de faixa roxa, eu lembro, que foi o Flávio Canto com o Jorge Macaco. A final foram eles. Então, assim, faz faixa roxa. Então, sim, muito tempo. E eu lembro que, pra mim, né, que vim do judô, que assim, o judô você não conversa com o árbitro, você não tem essa liberdade. Não tem. O judô é aquilo, o árbitro falou, acabou. Se quiser reclamar, você vai cumprimentar, vai sair da área e reclama para quem você quiser. Mas dentro da área de luta, não. E a cultura do jiu-jitsu é completamente diferente. Eu ia assistir os campeonatos que a Bering entrava lá no Tietê, né? Não era um ginásio, era uma área enorme. É uma área de treinamento, né? E as pessoas sentavam em volta do tatame e tava todo mundo ali dando palpite na luta. Né? Tava todo mundo dando palpite na luta e o professor, o árbitro ali se intrometia e olhava, dava palpite na luta do aluno dele que estava lutando do lado, e eu olhava e falava, que baderna isso aqui. Né? E esse do Rio que eu fui, né, teve uma... E nessa época eu acho que não tinha nem uniforme ainda, né? Não. O juiz de bermuda, camiseta. Era bermuda, todo mundo à vontade. Eu lembro dessas, eu vi essas imagens. E começa a sanduíche. Não, depois pelo atendendo o celular. Mas era assim. Eu lembro dessas comparações que eram feitas. E aí eu lembro que teve uma briga no ginásio. Tipo, eu tava sentado aqui, o ginásio estava nesse formato aqui. Aí teve uma briga aqui. Sério, a hora que começou essa briga mesmo aqui, essa arquibancada desse lado desceu, pulou por cima da grade, eles passaram correndo por cima do tatame no meio do campeonato, para ver a briga aqui. Então assim, mas era o jiu-jitsu do início dos anos 90, certo. Né? E a gente estava conversando agora há pouco, talvez essa informalidade do jiu-jitsu até ajudado o jiu-jitsu, né, a se tornar o que tornou hoje é completamente diferente. Popularizou, sim. Hoje é muito diferente, já de muito tempo o jiu-jitsu já... Porque isso é midiático, né? Uma coisa dessa é midiática, porque não era comum nas lutas, nas artes marciais. Midiático. Mas hoje não, hoje o jiu-jitsu é muito mais organizado. Sim. Né? Os árbitros têm uniformizado, o ginásio, ninguém entra mais, não tem briga na torcida, que antigamente tinha, né? O jiu-jitsu dos anos 90, do começo dos anos 90, era assim. Né? E para mim foi um choque de cultura, né? Tem uma cultura do judô, a cultura do jiu-jitsu. Mas hoje já de algum tempo, eu acho que eles conversam muito bem, até porque vocês falaram, é a mesma coisa, só muda a regra, muda a regra do kimono. Né? Então quem consegue treinar os dois, né, leva uma vantagem. Sim, complementa, um complementa o outro. Esse negócio do kimono que eu estava falando, lá no Rio, o kimono que a gente usava, primeiro era da Academia Gracie, era um kimono levinho e tal, que era um kimono clássico, né? E que eles aprenderam a fazer a partir do que o Mitsuo Maeda trouxe do Japão. Né? E depois havia o Cordeiro, o Sensei Cordeiro, que tinha uma fábrica de kimono. O kimono era incrível, porque o kimono era de pano cru, cheirava mal pra caramba. A gente botava aquele negócio e se suasse, parecia que tinha passado goma no corpo. Mas tinha tecido cru, tinha goma. Aí você lavava, podia doar kimono, que não prestava mais pra você, ele polia uma barbaridade. Então, quando eu vim para São Paulo, eu logo comecei a procurar um local onde eu pudesse comprar kimono. E fui baixar lá, conheci o Benildo. E aí eu comprei 2 kimonos para que eu começasse a usar e tal. E comecei a ir frequentar lá. Um dia eu cheguei pro Benildo, o negócio é o seguinte: prepare-se que eu trouxe o Marcelo, meu filho, do Rio. Ele vindo para São Paulo, o jiu-jitsu vai explodir aqui em São Paulo. Aí ele disse, bom, tá bom. Mas ele não imaginava o que fosse. Alguns anos depois, um dia, conversando com ele lá, ele disse, sabe de uma coisa, rapaz, eu ando pelo interior de São Paulo vendendo kimono, entregando kimono para todo mundo, e realmente está mudando tudo.
É impressionante a rapidez com que o juiz está tomando conta. Então, e esse kimono azul que o Fulvio falou, foi curioso, que eu não uso também kimono colorido. A vida inteira kimono branco. Mas esse que era excepcional, era um lançamento da Dragão. Acho que ele usou só para me deixar feliz. Eu usei durante algum tempo, até que o kimono está lá, né? Faz parte do acervo da Dragão. Tá comigo, e ele já está, você vê que aquele kimono já foi bastante usado mesmo. Mas depois eu voltei e eu só uso kimono, o judogi, do judô. Eu não uso kimono de corte. Eu não uso. Sempre, porque me dá mais conforto. O do jiu-jitsu é muito apertado, né? Todo cheio de macete, né? Para você. Agora, hoje em dia, tem mais exigências. Mas houve uma época que o cara botava, que tinha músculo forte, o kimono, você não segurava o kimono. Não tinha lugar para pegar o kimono. Era justinho. Era justinho. Isso, para mim, era uma deformação, porque a origem do jiu-jitsu era o kimono clássico do que vinha do Japão. Portanto, era um kimono que você podia meter a mão no pescoço facilmente. Sim. Você pegava na gola, você tinha pano para pegar. Aí depois começaram a fabricar kimono, a gola dessa largura, em que só mão que tenha trabalho para poder uma boa pegada lá, porque você não conseguia pegar. Conseguia nem fechar a mão. Não conseguia nem fechar. Então essas passagens todas são curiosas. Mas eu fiz questão a vida inteira, e até hoje, todos os meus kimonos são brancos e sempre com o corte do judô, que é muito mais confortável. A pessoa diz, mas pô, a manga assim, o cara pega. Então pega, vamos fazer. Sim. Pega o quê? Faz o quê? Quer dizer, quais são os benefícios que você tem? A não ser quando as medidas não eram exigidas, então você botava um kimono com a manga dessa, então você não tinha onde pegar realmente. Aí depois que virou com algumas exigências, e são exigências muito próximas hoje do próprio judô, né? Sim. Só que o formato do kimono é diferenciado. Mas é uma coisa curiosa, você cita, e que eu acompanho o seu trabalho, a questão do kata. Olha, meu caro, é uma das coisas que mais me impressiona, porque o kata é de uma beleza plástica, é um negócio fantástico. E quando eu pratiquei judô lá com o Mehdi, eu nunca pratiquei kata, porque ali era um centro de luta. Sim. Né? Então, e às vezes eu assistia alguma demonstração, mas eu ficava muito impressionado. E quando eu comecei a frequentar o judô francês, eu comecei a ver coisas extraordinárias. Isso me chamou a atenção e sempre me apaixonou muito. E eu acho que, vamos dizer, o kata nada mais representa do que a forma, vamos dizer, os fundamentos da prática da arte, né? Exatamente. E o que hoje falta no jiu-jitsu sempre faltou. Sempre faltou, porque o jiu-jitsu é de uma informalidade, o jiu-jitsu é uma informalidade enorme. Então falta exatamente aquele centro para que você tenha uma vamos dizer, a formalização dos fundamentos da arte. E então, por isso é que ele é tão diversificado e cada um inventa de uma maneira. E o que mais tem no jiu-jitsu é inventor, né? Quem é que inventou o Ultimata? Então, já tem inventor do Ultimata. Eu faço o Ultimata dessa maneira. Oh, pelo amor de Deus. Então, a pessoa é curioso porque quando essas minhas viagens para a Europa, principalmente na França. França, muito forte. Muito forte, né? Eles têm muita tradição ainda, eles acompanham muito o judô japonês. Exatamente. Igual o Brasil tenta fazer ainda, né? E o curioso, o mestre falando de kata, né? As pessoas com menos informação, né, que a gente nas artes, acha que o kata foi criado para as artes marciais, e na verdade não é. O kata é da cultura japonesa e as artes marciais introduziram o kata, aproveitaram o que já tinha na cultura japonesa. Poucos sabem, por exemplo, que a cerimônia do chá é um kata. Então, no Japão, muitas atividades são ensinadas da mesma forma para todos. Então tem o kata para cada coisa no cotidiano japonês. E as artes marciais japonesas incorporaram da cultura o kata. E usaram isso. Então, é curioso isso, né? E usaram isso até para padronizar o ensinamento.
Interessante. Então, mas o kata é da cultura japonesa. Tem kata para tudo. Para qualquer atividade profissional tem um kata. Você vai entrar numa empresa, por exemplo, de manutenção, de limpeza, eles vão te ensinar a fazer determinada sequência e todo mundo vai fazer igual. Não tem o seu jeito de fazer, o meu jeito de fazer, não tem essa criatividade. Não importa quem esteja ali do quadro de funcionário, vai sair igual, o resultado final é igual. Porque é kata. Agora me diga uma coisa, né? Para a cultura brasileira, que é de um informalismo brutal, né? Como é que é você dar aula de kata? Então, no caso do judô, o kata tem basicamente duas propostas grandes hoje, que é exame de graduação e as competições de kata. Como o mestre falou, o kata tem uma plasticidade, né, muito bonita, porém não é o principal. Realismo e eficiência. E esse é um grande trabalho que eu tenho de desmistificar isso. Que as pessoas acham que o kata é pegar com a pontinha do dedo, joga o cara sobe 2 metros de altura e cai. Isso é para Hollywood, isso é circense, isso não é kata de judô. Porque, como qualquer outra arte marcial, o judô é extremamente eficiente, como qualquer luta. Tem que ser eficiente. Exato. E através do kata a gente demonstra, dentro de um padrão formal, né, já pré-determinado, realidade e eficiência de cada técnica. Por exemplo, Ju no kata. Ju é de suave, flexível. Ju no kata é um kata que é apresentado de forma muito lenta. Dependendo, às vezes, quando é uma apresentação, tem até música e tal. Foi criado para mulher. E é o início da parte de atemi. Começa por aí. Nesse kata começa a ter noção de que sai do randori no kata, de projeção e de domínio no solo. Então, por exemplo, faz o domínio aqui no punho. Por aqui eu saio. Esse domínio do punho, por aqui eu saio. Então, quando segura e simplesmente solta para trabalhar, não tem realismo nisso daí. Não demonstrou eficiência. Então o kata tem exatamente o que o mestre falou, os fundamentos, que é o kihon. É extremamente... quando a gente se aprofunda no tema, né? Eu sou especializado nisso, me dedico a isso. Realismo, eficiência e fluidez. A fluidez é particular de cada kata, tem um ritmo. Mas o realismo e eficiência, porque é isso que faz a diferença, no caso de uma competição, na nota. Então segurou, aqui eu saio, aqui eu saio. Segurou, solta para demonstrar a técnica, não saiu daqui, o outro que soltou. Isso não é real. Não demonstrou a eficiência da técnica. Então isso é uma particularidade. E é uma coisa muito difícil de desmistificar, porque chega lá achando que fazer bonito é o principal. Eu até brinco, pô, se fosse para ser bonito, eu não quero ser campeão de kata, eu sou feio pra caramba, pô. Então não é por aí o negócio. Não, e não é só tem que campeão, ser real e eficiente. Né? E esse é o que eu tenho feito já há anos. Eu fiquei 17 anos à frente dos treinamentos semanais da Federação Paulista de Judô. E hoje eu estou no Centro Olímpico, mantenho os treinamentos semanais. Né? Com essa proposta de ensinar o real e o eficiente. Demonstrar que o kihon do judô. E o Duo System, ele tem alguma coisa a ver com o kata, não? O Duo System que se faz também eu vi na Federação Judô na França. Então, a França, aquilo que eu falei, né, mestre? Tenta seguir o judô tradicional japonês, né? E aí entra também a parte filosófica do negócio, que é o do de caminho, né? Que caminho é esse? O caminho da verdade, o caminho real, né? Então, que é uma parte muito mais difícil fora do Japão de ser aproveitada. Porque só o japonês entende o que significa judô. A gente traduz, caminho suave. Poxa vida, né? É muito simplório isso.
Só o japonês incorpora mesmo, porque ele conhece o significado de cada termo, né? Do ju e do do. Então, além da prática física, do luta em si... Tem a profundidade disso. Que nós, por não termos conhecimento real do que é a proposta, a gente não consegue praticar. Por exemplo, a proposta inicial do judô, educacional. O professor Jigoro Kano criou o judô numa fase de transição do Japão para ser bom para todo mundo, para ser bom para a sociedade. Educacional. Isso é muito difícil, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de competição, talvez, né? O que vende é a competição. O que vende são as medalhas, os títulos. A exposição do judô, por exemplo, na mídia é Olimpíada. Que é o esporte que mais medalhas trouxe para o país. Né? E é o que vende. Mas não é só isso. Até porque se a gente colocar em termos numéricos, né? Em valores, qual é a porcentagem de quem chega lá e de quem pratica? É irrisório quem chega lá. Então não dá para trabalhar pensando nisso. Tem que trabalhar pensando na maioria, que é melhorar fisicamente, que é melhorar emocionalmente, que é uma pessoa melhor para a sociedade, uma pessoa mais preparada, que o próprio tatame, o que a gente vivencia no tatame, a gente leva para a vida, a gente sabe disso. Sim. Então, sair ralado, sair suado e tal, não é só parte física, nem técnica. Isso a gente leva para a nossa vida, que a gente sua e rala mais na vida do que no tatame. Eu costumo falar, né? A primeira coisa que a gente aprende no judô é cair. Cair e levantar. Tem aquele termo, né? Cair 7 e levantar 8. Tem que estar pronto sempre para levantar. Não importa o tombo. Eu vivenciei lá na França, eu vivenciei muito exames, né? Para graduação no judô. E uma coisa curiosa, me pareceu muito mais circense do que dentro desse parâmetro que você passou. Não, exame de graduação, kata. Graduação de kata. Porque para cada graduação é exigido um kata, vamos colocar assim. Né? Então, às vezes, acontece muito aqui também, mestre. Como o shiai, a competição, é o que movimenta, né? a luta, a maioria vai procurar estudar, conhecer um pouco de kata para exame de graduação, porque é obrigatório. É obrigatório, né? A gente não consegue ainda mudar essa mentalidade que é de, na formação do aluno ter contato com o kata, que é o que acontece no Japão. Lá é diferente. Então, na formação dele, ele já tem contato com o kata. Então, a gente vê vídeos hoje, que antigamente a gente não tinha acesso a essas coisas, mas hoje a gente vê vídeos de crianças fazendo kata tão real, que aí você fala, tá vendo? É exatamente isso que eu estou tentando colocar para vocês. O realismo e da eficiência, não tem que ser bonitinho. E isso é muito difícil, porque o atleta, e a grande maioria, vai buscar, na época do exame de graduação, conhecer o kata, porque é obrigatório para o exame. E ele vai fazer o mínimo para passar no exame. Ele não vai se especializar. Tanto é quando a gente trabalha com exame de graduação e competição de kata, os critérios de avaliação são diferentes. A gente trabalhando no exame de graduação, a gente não está procurando o especialista em kata para subir no degrau mais alto do pódio. É alguém que tenha, para aquela graduação, pelo menos o conhecimento mínimo que é exigido naquele kata. Competição, não. Competição a gente tem que ser o mais justo possível, para lá em cima estar a melhor dupla. Né? E assim seguir. Né? Você sabe uma coisa curiosa? No projeto lá de São Bento do Sapucaí, o Hugo Ribeiro está fazendo, pela essa descrição essa descrição que o Luiz Alberto fez, ele está fazendo um trabalho de kata. Porque ele faz de acordo com o nível do aluno, para que ele passe de graduação,
ele é obrigado a apresentar um determinado grupo de técnicas, mas com a perfeição máxima, ao invés de fazer simplesmente, né? Ele está fazendo isso lá. Então é muito interessante, porque isso muda um pouco o perfil, porque geralmente a graduação no juízo é muito comum, né? A graduação por performance. Quando, na realidade, a performance não estabelece nada, ela é efêmera, né? Ela pode ser, ela é boa hoje, amanhã não será tão boa. Mas com a formação básica, instrumentalizando o aluno, permitindo que ele se desenvolva com os fundamentos da arte, né? Ele com certeza terá muito mais alicerce para se apoiar no futuro. E o Hugo Ribeiro está fazendo isso, é muito interessante. Não é? O conteúdo é muito importante, né? Conquistar a graduação, esse sentimento de conquistar a graduação é muito legal. Não ganhar. Ganhar é uma coisa, conquistar é diferente. Exatamente. Faixa branca meu, 6 anos de idade, faz exame para mudar de faixa. É claro que é um exame adaptado a ele. Mas, e é tudo em japonês. Eu peço posições para ele, Shukuritsu, Uritsurei, Seizá, Zarei. Em japonês ele faz e executa. Ele aprende partes do corpo, Atama, Me, Mimi, Kata, Mune, e tudo em japonês. Técnicas, o Sotogari, Seoinage, o Goshi, Kesagatame, o Koshogatame, tudo em japonês. Tem gente que adota outro sistema. Aliás, dentro disso, eu até curioso, porque, por exemplo, no exame de faixa preta, dentro do meu grupo, né, no mundo inteiro, há uma exigência. Ele terá que fazer as técnicas de autodefesa, terá que fazer técnicas de autodefesa no solo e terá que fazer projeções, e o pessoal apelida de judô. Mas não é judô. Projeção é projeção no judô, no jiu-jitsu, no karatê, onde seja. Sim, Nage-waza. Exatamente, Nage-waza. Então o que acontece é o seguinte, quando ele faz a parte de projeções, ele é obrigado a citar o nome japonês para que haja um entendimento porque é a única, vamos dizer, é a única parte do jiu-jitsu que é tratada com nomes originais. Porque tudo mais é... A Kimura... Sim. O que é Kimura? Kimura é o nome do cara que ganhou o Hélio Gracie fazendo aquela chave. Que é o Degarame, na verdade. O Degarame, né? A técnica chama o Degarame. Exatamente. Né? Ezequiel, né? Só fazendo uma coisa... Que é do Paraguaçu. Sodeguru Majime, que é do técnica do judô. Que o Thiago Camilo, inclusive, a segunda medalha olímpica dele, que foi bronze, foi com o Sodeguru Majime, em cima do holandês, né? Ele estava imobilizando, o holandês tentou sair de baixo, ele fez o Sodeguru Majime. E muita gente fala, fez o Kimura, a técnica do jiu-jitsu. Na verdade é o contrário. O Ezequiel. O Ezequiel, né? Na verdade é o contrário, porque ele era judoca e ele apresentou essa técnica, né? Você vê, por exemplo, o Sankaku, né? Sankaku GV, que era praticamente desconhecido dentro dos praticantes de jiu-jitsu. Porque o Sankaku é uma técnica muito apurada e que provavelmente, vamos dizer, no vocabulário que o Mitsuo Maeda trouxe, não fizesse parte do vocabulário ou não fosse oportuno apresentar aquilo. Agora, a grande questão que existe é o seguinte, o Mitsuo Maeda, que vocabulário ele tinha? Ele foi mandado do Japão para fazer Europa e Estados Unidos como uma forma de demonstrar aquilo que se praticava no Japão. Ele teve lutas, então ele fazia os desafios. Sim. Era a única forma de apresentar, que virou-se vale tudo no futuro. Mas eram desafios para dizer o seguinte, olha, eu faço isso, você faz o quê? Eu quero provar que o que eu faço é melhor do que o que você faz. Então ele partiu pelo mundo, ele perdeu 2 lutas só. Em todas as que ele fez, ele perdeu 2. Ele perdeu uma na Espanha e perdeu uma nos Estados Unidos. Mas o fato é que essa curiosidade é que é interessante, porque a questão do vale tudo, que muita gente cita, né? Uma virtude de origem brasileira. Não. O vale tudo era a forma de você desafiar alguém de outra modalidade, em que você não podia ter regras. Você faz o que eu faço, você faz e eu faço o que eu faço. Quer dizer, e que maneira? Se eu dou soco, eu posso dar soco. Se eu dou pontapé, eu posso dar pontapé. Então aí virou vale tudo. Então todo mundo queria fazer tudo, dar soco e pontapé, como início de combate, e alguns vamos dizer, mais especializados, partiam para o corpo a corpo, que era o caso do Mitsuo Maeda, que era especialista em corpo a corpo. O Atemi, para ele, era secundário. Então,
Isso é curioso, né? Porque isso tudo vem dentro de uma linha de raciocínio que muda um pouco o perfil das coisas que as pessoas enfocam como sendo origem. E essa questão, mais uma coisa também, que essa é uma discussão que vai haver a vida inteira, né? Na França o pessoal diz assim, quando eu fui dar aula para os graduados na Federação de Judô, mas você está fazendo judô. Então pronto. Mas você chama como você quiser. Como você quiser. Mas tá rotulando. Eu só quero dizer para você o seguinte, como eu sou especializado nesse segmento Neuazá, então tire proveito disso, em vez de você ficar julgando alguma coisa. Tire proveito. Claro, essa é a minha especialização. Essa é a minha especialidade. Eu consigo buscar elementos que vão te favorecer na hora em que você estiver praticando aquilo que você faz, não importa com o nome que você dê. Exato. E sendo que uma complementa a outra, por conta de regra, tá? Exatamente. Por conta de regra. Então, assim, a pessoa do judô, a pessoa do jiu-jitsu. O do jiu-jitsu vai treinar judô, ok. Na regra do jiu-jitsu vai favorecer. E a mesma coisa vice-versa. Né? O judoca que treinar o jiu-jitsu vai se aprimorar porque faz parte do judô também. Exatamente. Tudo que aprender lá vai fazer parte. E quando falam, por exemplo, que o judô não tem soco e chute, não tem na parte competitiva, né? Mas em pelo menos 2 ou 3 katas do judô tem soco, chute, uso de armamento, que é a parte de Atemi Waza. Então você não vai usar na hora da luta. Mas um praticante de judô graduado, experiente, ele conhece isso através da prática do kata. Você vê que similaridade que tem. Porque no jiu-jitsu, estou falando do jiu-jitsu dos anos 50, que foi a grande explosão do jiu-jitsu no Brasil, o que acontecia chamava-se de golpes traumáticos, a parte do Atemi. Que veio na origem, veio trazido pelo Mitsuo Maeda, e isso foi orientação dada na preparação do Carlos Gracie e outros praticantes da época. A gente chamava de golpes traumáticos. Sim. E depois foi abandonado, isso não existe mais no jiu-jitsu. Quer dizer, alguns Gracies ainda permanecem citando isso, mas a grande realidade é o seguinte, com a especialização em segmentos, quer dizer, você passa a não ser tão bom quanto para que você utilize. Por exemplo, esses golpes traumáticos, que seria pisão lateral, pisão frontal, sabe, o low kick, ou o que seja, passou a ser recuperado pelo praticante de artes marciais de predominante de jiu-jitsu no MMA. Porque era. Agora, originalmente, é como você disse, faz parte de um kata e dentro de uma. Exatamente. E quando vem a regra da competição e que não pode usar, você acaba, de maneira errada, não passando para os seus alunos. Exatamente. Por exemplo, hoje, na regra do judô, a ação da mão ou do braço abaixo da linha da cintura, em Nagewaza, em pé, né? Em Tachiwaza, é proibido em competição. Mas são técnicas de judô. Por exemplo, Morotegari, Kuchikitaoshi, Kibisugaeshi, Sukuinage, são técnicas de judô. E aí você não ensina para o seu aluno porque não vale na competição. Mas é técnica de judô, ele tem que conhecer, tem que desenvolver a habilidade, até porque no exame de graduação vai ser exigido. Então por que não ensinar? Porque a regra de competição não permite? Isso, competição é uma parte do universo da luta, né, do judô. Então não pode se restringir a isso. Roberto, aqui é uma polêmicazinha. E eu gosto disso aí, pelo seguinte, o juiz é a mesma coisa. A regra deforma. Descaracteriza. Descaracteriza. Totalmente. É o que acontece no jiu-jitsu, no karatê, no taekwondo, no judô. Hoje está descaracterizado em função desse tipo de coisa. Regras que são instrumentos muito mais políticos, né? E midiáticos também, né? Exatamente, muita coisa da regra do judô foi mudada por pressão de quem transmite hoje, que é muito caro 1 minuto de ao vivo, transmitir um evento para o mundo. Veio da cor do judogi, depois veio o tempo de luta, depois veio o atendimento médico. Então tudo isso realmente descaracteriza a luta. E ainda estão mudando, né? Então, a cada ciclo olímpico existem mudanças, estudos, né? São pressões, né? Pressões de federações que... Eu lamento na parte do judô essas decisões terem saído da mão do Japão. Eu lamento profundamente.
Porque as competições no judô no Japão ainda são tradicionais. As competições deles lá são tradicionais, como eram feitas, né, décadas atrás, é mantido aquilo. Quem vai competir fora conhece a regra, se adapta à regra, usa a regra internacional. Mas lá dentro a preocupação é outra. Por isso que eu falo, só o Japão faz judô. Então eles não aceitam essa interferência. Você vê o All Japan, todos de judô gi branco até hoje. 3 árbitros na área. Decide na bandeirada. Sem problema. Então é diferente. Crítica. Faixa de crítica, vermelha e branca. Olha só. É assim que é. Quem vai competir, um torneio internacional, aí sim, se submete à regra da Federação Internacional. Então lá eles não sofreram essa influência, né? E descaracteriza menos ainda o judô. A regra hoje descaracteriza muito, como qualquer outra luta, como o mestre falou. Falando em competição, eu queria aproveitar que temos aqui o jiu-jitsu representado e o judô representado. Essa semana eu vi um negócio bem interessante, um post no Instagram ali, bem interessante. O que ele falava? Porque no judô e no jiu-jitsu as competições são diferentes, por conta de graduação. Sim. Ele falava assim, um garoto de 16 anos está de faixa azul, mas ele já treina há 12 anos, aí 10 anos, então ele chegou na faixa azul com um nível de judô, enquanto uma pessoa, um adulto de 30 anos começou a treinar jiu-jitsu e depois de 2 anos também está na faixa azul, e eles vão se encontrar na mesma competição, na mesma área de luta. Né? A minha pergunta é para vocês dois, o que vocês acham disso? Porque pode parecer uma disparidade enorme de tempo de luta, mas a graduação é a mesma. Bom, nesse caso só aconteceria no jiu-jitsu, né? Porque eles têm a mesma faixa e competem na mesma faixa. O judô já não tem isso. O judô é peso e idade. Peso e idade. Então, no caso do adulto, ele vai competir com o adulto. Sim, mas o judô não tem a diferença de faixa. Não. Às vezes o cara é uma faixa verde que vai lutar com faixa preta. Marrom. Vai. Marrom, preto. Vai. Se é adulto, vai. Não chama Dangai, né? Dangai é de marrom a branca, né? E o Dansha de primeiro a quinto Dan, né? Shodan a Godan, e Kodansha as graduações mais altas. Tem competição específica para Dangai, mesmo adulto. Hoje tem? Tem, mas é só até faixa verde. A partir da roxa ele já entra no tradicional mesmo. Em São Paulo a gente tem essa diferença, né? Então, para o adulto até faixa verde, ele consegue competir com o adulto até faixa verde, que é quem iniciou mais tarde. Né? Então, para algumas competições tem isso sim. Inclusive, a categoria dele na filiação da federação é diferenciada. É o aspirante, o especial, alguma coisa assim, são diferentes. Então ele compete nessa daí que é mas é até verde. Quando ele passar a roxa, ele já está no bolo geral da idade e do peso. Você falou um negócio aqui, você levantou esse aspecto, é interessante. Porque o fato é o seguinte, por que é dessa maneira? Porque, tradicionalmente, o jiu-jitsu é muito recente em termos de competição. Sim. Então, as grandes competições começaram no final da década de 70. Quer dizer, foi ontem, né? Dali para diante é que as coisas foram tomando proporção. Então, a primeira regra dizia que você luta com o seu aparelho de graduação. Mais tarde é que estabeleceu-se, inclusive, faixas etárias. Mas, inicialmente, era aberto. E depois, quando você... tanto que competição feminina, como não haviam praticantes em número, então era de roxa a preta, era tudo aberto. Então, então essa disparidade, aí você podia ter, como já aconteceu, o Silvio, meu filho, tinha uma faixa roxa, que inclusive hoje mora em Abu Dhabi, se eu não me engano, a Rosângela Conceição, que era uma judoca ótima. Lembro do nome. Rosângela Conceição. Era fantástica judoca.
E ela ganhou o campeonato. Ela na luta livre também, não entrava? Não sei se ela fez luta livre, mas ela fez, com certeza, ela ganhou uma competição de jiu-jitsu como faixa roxa. Ela foi campeã de geral, né? Contra a faixa preta, inclusive. Porque ela tinha uma habilidade, tinha um treinamento muito forte, e as outras estavam mais limitadas, então ela ganhou. Então o que acontece é o seguinte, hoje em dia é resultado de coisas que foram formadas há muitos anos atrás e que permaneceram. Nunca se estabeleceu esse diferencial. E na época, competir era muito mais principalmente faixa preta era diferente, mas até faixa roxa, normalmente competir já era uma extensão do meu treinamento. Eu quero sentir, eu quero ver como é que eu estou. Quer dizer, hoje em dia, faixa azul é profissional. É verdade. Então, sabe, mudou o perfil completamente. Então, você botar uma pessoa que entrou na academia, começou a treinar, chegou à faixa azul com, vamos dizer, 2 anos de treinamento, e pega um casca grossa de faixa azul, que já vem desde 5 anos de idade. Porque no jiu-jitsu ele vai passar pelas cinzas e as variações da cinza, pela amarela, né? Cinza com branco, cinza com preto, amarela com branco, amarelo com preto. Mesma coisa para laranja, mesma coisa para verde. E depois ele vai pegar azul. No judô, não, porque se ele é adulto ou criança, ele vai sair da branca. Ali se for criança vai ter uma cinza. Depois azul. Pode de repente pegar azul, uma amarelinha no máximo. Mas no jiu-jitsu não. Então hoje você tem aí o garoto de você tem patrocinados azul, aí que são garotos que são monstros, né? Não, eu vejo lá os pegam o exemplo do Isaac, do Roger, mas eles ainda têm idade da faixinha de criança. Mas se botar ele com faixa azul, ele passa o carro tem campeonato que não tem faixa, né? O Abu Dhabi eles já estão batendo em faixa preta. Exatamente. Eles já estão batendo em faixa preta. E tem menino de azul lá também, que assim, é monstruoso o negócio. Exatamente. Então assim, ele vai chegar no campeonato, aí vai lutar com aquele cara de 30 anos ali, que está formando família, que já trabalha o dia inteiro, né, e treina ali como uma parte mais recreativa, e aí acaba, vou me testar numa competição, vai pegar um trator desse de faixa azul. Talvez assuste um pouco. Perspectivas diferentes, né? Perspectivas diferentes. Mas também é aquilo, né? A frustração vem de acordo com a sua perspectiva, né? Isso é frustração. Você se frustra porque você criou uma expectativa além da que é sua realidade. Aí você se frustra. Não pode ter expectativa. Vai aprender de qualquer jeito. E como a academia não quer perder o aluno, então incentiva. Você quer competir? Então vai. Quer dizer, perderá o aluno de alguma maneira. Porque ele vai se frustrar. Vai se frustrar. Eu vi, por exemplo, eu estive num campeonato mundial de Master de Sêniors nos Estados Unidos, em Las Vegas, alguns anos atrás. E os sêniors, eu acho que a partir de 45 ou 50 anos, uma coisa assim, monstros, fortes fisicamente, com um pique, coisas que você não imaginaria há 20 anos atrás. É verdade. Não imaginaria. O Márcio Coledo foi campeão, né? E me chamou, sobe aqui no pódio comigo e tal. E o camarada que foi segundo colocado, que o Márcio venceu na final, ficou do lado de cá. Eu chamei o cara, vem pra cá. Eu não consegui alcançar o outro lado do braço, do ombro dele. Dessa loucura, o camarada. Imagina que, sabe? Um camarada com quase 50 anos de idade. E essas competições no caso do judô de veteranos, né? Deu uma longevidade para esse pessoal. Pois, exato. Porque são competições específicas para eles. Que antigamente não tinha, né? Então, chegava numas 30 e pouquinhos anos, já era o limite. Aí ele não tinha mais o que fazer na parte competitiva no judô. Aí com as competições de veteranos, que hoje tem desde mundial até regional. Sim. Isso movimentou muito, esse segmento. E as pessoas precisam se cuidar para ir para a competição. Achando, competição de veteranos, se ele não estiver bem preparado, bem treinado, consequências, recentemente nós tivemos consequências seríssimas no Campeonato Brasileiro de Veteranos, há 2 anos atrás. Pessoas que
30 anos parado. Vou lutar. Puxa vida, agora tem um veterano lá, tal, começou a treinar esse ano e já vai para competição. Com a cabeça ainda de quando era jovem, quando era atleta, né? Perder peso para competir, isso não existe no veterano, não tem que ser assim. Exatamente. Aí o cara vai perder peso para lutar, tá destreinado, 30 anos parado. Tivemos 2 casos seríssimos no Campeonato Brasileiro há 2 anos atrás, que foi realizado em Lorena, aqui em São Paulo. 2 óbitos. As pessoas não se prepararam para aquilo, achando que aquilo era um piquenique, um encontro de amigos, e não é. Não é. Quem compete hoje no Veteranos é quem está muito bem treinado, muito bem preparado, com os exames médicos em dia, preparação física paralela. Não dá para achar que no Veteranos, vou lá brincar. Não vai brincar não, porque vai sair caro essa brincadeira. E é uma competição, né? E é uma competição. Não e é como, um treino. E esse segmento está tão bem explorado que todos os anos tem competição em nível mundial. Todos os anos. Caramba. E quem não estiver preparado, achando, vou lá ver os amiguinhos de antigamente, rever meus amigos. Não, porque é aquilo que o mestre acabou de falar. As pessoas são muito bem preparadas tecnicamente, fisicamente. São pessoas que chegaram numa fase da vida onde eles têm condições para ter um preparador físico, ter um nutricionista, ter frequentar uma academia séria, renomada, né? Viajar para competir. E então esse piquenique não existe no Veteranos, não. O negócio é muito sério. E às vezes a pessoa nunca parou, né? Sim. Ela tá lá no tatame no dia a dia, às vezes dá aula, aí vai pegar, aquele que parou 30 anos. Nesses 30 anos o cara tá lá, ó. Não, bebendo, tá comendo, fora da realidade. Não vê mais nada. Eu sou faixa marrom de judô lá, vamos ver o que dá. Não deve ter mudado tanto. Esse é o problema. É difícil. Competição é uma coisa muito séria. Quem organiza tem que organizar com essa responsabilidade, com essa seriedade. Quem participa também. Querer ganhar uma medalha todo mundo quer, né? Subir no pódio todo mundo quer. Que legal, né? Mas não é assim não que funciona. O processo é dolorido. O processo que cobra muito. O resultado final vem, naturalmente. Agora o processo tem que ser muito bem trabalhado. Mudando do veterano para criança. Porque assim, a gente lutava muito campeonato. Mas eu estou falando de 40 e tantos anos atrás. Né? Hoje, com a Dragão patrocinando a Federação Paulista de Judô, eu comecei a acompanhar algumas competições e o campeonato de criança continua fortíssimo. Competição, ao meu ver, né? Competição é muito importante na formação do indivíduo. Competir. Sim. A vivência de uma competição, como qualquer outra situação de treinamento, a gente leva para a vida. Então, competir é muito importante, na minha visão. Competir, você vai num ambiente que você não está acostumado, você não está na sua academia. Você se expõe, então você está num ginásio com centenas de pessoas vendo. Você enfrenta o adversário, você enfrenta o desconhecido, que é o seu adversário. Você se submete às regras. Tudo isso prepara o indivíduo. Imagina uma entrevista numa empresa. É isso. Você vai num ambiente que não é o seu, você enfrenta o desconhecido, você se expõe, você cumpre as regras. Então quem foi atleta está preparado para uma situação parecida como essa. Mais preparado do que quem não foi. Que aquele friozinho na barriga que o atleta tem, ele vai ter lá também, mas ele aprendeu a controlar aquilo. Quando chegar na frente do RH lá para fazer a entrevista, ele aprendeu a controlar aquele friozinho na barriga. Porque o friozinho na barriga não some, a não ser que o cara morreu. Ele está vivo, o friozinho está lá. Controlar isso é importante. Então só quem vivenciou competição sabe controlar isso melhor.
Então, competição é importante. Supervalorizar a competição talvez seja o problema. A gente vê muitos pais que não são do esporte, porque se fosse não agiriam assim, como eu vou falar, que são os frustrados, né, na vida dele, desconta nos filhos, que ele se realiza em cima da performance do filho. Eu vejo o pai saindo de competição com a medalha do filho no pescoço. Ele coloca a medalha do filho no pescoço. Se o filho não ganhar, o que acontece? Ele vai cobrar. Ele não vai ser aquele que vai abraçar no final e tal. Então, essa supervalorização do resultado, ao meu ver, que é perigoso. Tem que ser natural. Né? O resultado em si da competição tem que ser recebido de uma maneira natural. Competição, não sendo de alto rendimento, vamos colocar assim, é um treinamento que, se você for bem, você leva uma medalhinha de recordação daquele evento para casa. Não estou falando de alto rendimento. Sim. Se você não for tão bem, dessa vez você não vai levar essa recordação, a medalhinha para casa. Agora, como isso vai ser trabalhado pela criança, que é o problema, pela família, pelo professor, que tem que ser muito bem trabalhado. Porque isso pode ser traumático. E o esporte não é para isso. Não deve ser para isso. Então, quando a gente trabalha com criança, né, mestre, que é formação de um indivíduo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, um sistema de competição para criança. Começa interno na academia. Pessoal, sábado a gente vai fazer uma competição, mas é interno. Fez algumas ali, se adaptou bem e tal, dá para aproveitar no outro segmento. Vamos fazer um torneio amistoso entre meia dúzia de academias, tudo de amigo. Aí você faz e tal, já é uma outra proporção. Passou daí, chama o pai, conversa, tem intenção de competir? Aí já é outro patamar. Aí vai federar, vai participar das competições organizadas pela Federação Estadual, que é em ginásio, que é tudo organizado, árbitro, que até a proposta de um festival, quando você vai punir uma criança por um ato infracional leve e tal, você orienta, você vai tomar Shido porque você adotou uma postura excessivamente defensiva, então você está ensinando. Na competição não vai ter isso. Então talvez pular nessas etapas também não seja interessante. Já jogar direto lá no Coliseu de Roma, né? Exatamente. Então, agora, como trabalhar isso é importante. Agora muita coisa fez sentido. Meu pai, né, lá no Sírio, tudo, eu passei por tudo isso. Então, esse processo é muito saudável. Agora caiu a ficha. Esse processo é saudável. Então você vai trabalhando, até porque o mestre pode se apresentar de uma maneira na competição, mesmo perdendo, e ele aceitar isso de maneira... E você, mesmo sendo vice-campeão, mas perdeu a final, se apresentar de uma maneira muito diferente. Então, como trabalhar isso em cada indivíduo, cada criança? Porque tem que ser saudável. O esporte tem que ser saudável. O que você falou agora, só fazendo quando a gente olha uma foto de pódio, é sempre o terceiro lugar mais feliz que o segundo. Porque o segundo acabou de perder. Acabou de perder. É isso mesmo. Salvo raríssimas exceções. Então, você vê um segundo colocado rindo, porque o cara assume que o primeiro foi melhor aquele dia. Mas é isso aí mesmo. Então, trabalhar isso, principalmente com criança, é muito difícil e é muito importante. E aí me preocupa, por exemplo, falando em criança, escola de educação infantil. Tem judô para criança de 4, 5 anos. Pode pegar um professor menos experiente. Trabalhar com criança de 4, 5, 6 anos tem que ser um especialista. Não pode ser qualquer principiante no segmento de professor. É verdade. Porque trabalhar com criança é mais difícil e pode ser ruim, como pode ser muito bom para o indivíduo, que para o adulto já não. Tendo um professor que menos experiente ou mais experiente, para o adulto já não vai fazer muita diferença. Nessa parte, ele já está formado. Agora, como trabalhar com uma criança,
Pô, nada mais gratificante, Fulvio, o mestre teve muito mais isso do que eu, mas é muito gratificante você encontrar um adulto que foi seu aluno lá atrás e ele ser grato pelas aulas que teve com você. Te convidar para ser padrinho de casamento. Isso porque você foi uma ferramenta transformadora na vida dele, de maneira positiva. Ele só tem boas recordações, mesmo quando puxou a orelha. Porque ele, quando adulto, ele consegue ter discernimento. Naquele momento, aquele puxão de orelha que eu tomei do meu professor fez a diferença. E você, não tendo essa experiência, essa vivência, até como pela idade, for trabalhar com uma criança, você pode ser o oposto. Você pode marcar de maneira muito negativa essa criança, na vida e pro esporte também. O Adrianinho, o Constantino, né? Que eu tô com ele há muito tempo, conheci ele pequeno. O pai dele treinava com a gente, ele nem treinava com a gente ainda, ele treinava com a turma da molecada. E ele comenta, ele me chama de sensei, me chama de senhor, né? Sensei, não esqueço até hoje, um dia o sensei entrou no vestiário, fardado, estava voltando de trabalho, estava trocando de roupa, eu com uma cara emburrada assim no vestiário, o sensei falou assim para mim, o que foi, Adrianinho, o que é essa cara de emburrado? Briguei com meu pai. E você acabou comigo, sensei. Me deu uma dura, uma bronca, dizendo que com o pai nunca era para discutir, que o pai sempre estava certo e não sei o quê. E aquilo, para mim, foi... Não esqueço até hoje. Foi uma aula. Sensei estava certo. Por quê? Porque hoje ele é pai, hoje ele é adulto. É isso aí. Né? Então, até na hora de puxar a orelha, tem que ser pontual e tem que ser positivo. Né? Com certeza. Essa missão não é fácil, não. Não, com certeza não é. Nós estamos discutindo isso exatamente essa questão da criança, né? A orientação da criança. Porque o grande problema da criança é que os pais acham que a escola de arte marcial é o ponto mais, vamos dizer, mais decisivo na vida da educação da criança. E não é. Na realidade, ele é uma composição dentro de um contexto mais abrangente. Ou seja, mas começa em casa. Família. Depois ele vai à escola e, em seguida, a prática da arte marcial ou atividade esportiva. Sendo que a arte marcial tem mais rigores e tem mais exigências e, portanto, os valores são bem diferenciados. Então, mas esse aspecto precisa mais ainda que haja habilidade, competência e lastro para o professor, que é mais exigência ainda, que ele vai ter que lidar com uma pessoa que já vem deformada por uma série de fatores, né? Seja na vida pessoal, seja na relação entre pessoas, mas vem, como eu sempre digo, o bullying começa em casa. Sim. E os pais hoje, é muito fácil, eles terceirizam as suas responsabilidades. Eu tinha um aluno, isso é um fato, né? Um aluno que já estava comigo há algum tempo, ele já tinha idade para treinar comigo, então ele tinha 8 anos aproximadamente. E a mãe falou assim para mim, não vejo a hora do irmãozinho dele ter 5 anos para começar a treinar com você, para você dar um jeito nele. Ou seja, queria terceirizar a responsabilidade. Não, a responsabilidade não é minha, eu sou professor. Eu posso ser uma ferramenta para trabalharmos juntos, mas essa responsabilidade não é minha. É igual da escola. A responsabilidade da escola é instruir. Exatamente. Não é educar. Educar é pai e mãe, pô. Exatamente. Nós fomos educados pelos nossos Exatamente. pais. E a gente sabe o quanto isso é importante. Eu lembro lá no Sírio, a época do Roberto Salles ainda, Roberto Luiz Salles. A gente aprontava, chegava no tatame, não tinha acordo, entendeu? Não tinha acordo. E aí, hoje em dia, né, se o professor fizer qualquer coisa com a criança, o cara tá fora. Né? Eu lembro, aí já com o Tico, eu lutei uma competição um dia e não fui bem na competição, não rendi o que eu poderia render na competição. E aí lá no Sírio a gente tinha o treino do clube, aí parava, o pessoal
ia embora e os de competição ficavam para continuar o treino. Aí tinha mais uma hora de treino que era terror e pânico, né? Aquela loucura do treino. E ali, quantas vezes, né? Esse dia eu fui escolhido para apanhar todo mundo, né? Rendeu para outra competição e ganhei todas as lutas de ponto. Sim. Mas ali eu vi o Tico chegando pro seu Antônio, né, o pai do Paulo Jauíche, e falou assim, o senhor pode esperar lá fora? Mas eles já sabiam, o seu Antônio, meu pai, eles não tinham o menor problema com isso. Né? Mas eu não sei se você chegou a ver, mas o Tico tirando o pai de dentro do tatame. Sim. Porque o cara, o filho treinando, o pai ia lá e dá, não pode fazer. Falou, imagina. Então o professor tinha uma autoridade. Né? Nós estamos falando de décadas atrás. Que hoje, imagina. Então, imagina, se o professor resolver. Se o pai fala alguma coisa e o professor acha que está errado, o professor é mandado embora. Dependendo da situação, é o que acontece mesmo. Né? Então não tem essa. Não tem, antigamente era diferente. Né? Comigo é um pouco diferente pela minha postura, pelo meu tempo, pela minha idade, né? Então eu não caio nessas pegadinhas, né? Eu realmente me imponho como tem que ser. É simples, pai. Judô é assim. Não se adaptou, não tem problema. Procura outra atividade. Mas o judô é assim. E ele foi matriculado para praticar judô. Ponto. Eu sou responsável em apresentar o judô, tanto para ele como para a família. Não são os pais que fazem as regras. Assim igual judogi rosa para menina. Minha filha fica bonitinha. Então, mãe, fica bonitinha. Só que judô não é assim. Ela quer fazer judô? Então, judô é branco. A senhora comprou já? É só ir lá trocar, não tem problema. Ela não vai usar, é ir lá trocar. Porque a aula de judô é com judogi branco. Ponto. Essa é a função do professor. Sim. Agora, se o professor acha que com isso ele perde o aluno e flexibiliza, na verdade, essa flexibilização é que vai fazer ele perder o aluno. Porque o pai quer regra, o pai quer limite, porque ele não põe em casa. E ele precisa disso, o filho dele precisa disso. E cabe ao professor, que é quem tem que orientar, quem tem que instruir, quem tem que informar. É o professor. É simples. O judô é assim, ponto. Não se adaptou? Adorei. É verdade. O judô é assim. Fulvio, eu já falei várias vezes pro meu pessoal assim, né? Ninguém tem o direito de descaracterizar o judô idealizado pelo professor Jigoro Kano. E nós, professores de alta graduação, temos a responsabilidade de manter essa tradição. Eu vejo assim. Legal. Você vê, guardadas as proporções, a descaracterização do jiu-jitsu a partir do momento em que o Hélio Gracie foi, esquecido. Enquanto era vivo, enquanto ele tinha presença, ele estava, de alguma maneira, tinha uma presença, havia todo um comportamento das pessoas era bem diferenciado, inclusive nos campeonatos. Se ele entrasse num campeonato mundial, lá no Rio de Janeiro, que na época era lá, era um mundial estranho, porque não é um mundial em que era o pessoal que disputava, que chamava, o título era mundial. Mas com a presença dele havia uma outra cara do mundial. À medida em que essa pessoa se foi, o que ocorreu foi o seguinte: pouquíssimas pessoas, na época, várias vezes eu inclusive insisti que isso fosse obrigatório, em que a fotografia dele estivesse no dojo. Sim. Porque é a forma de você... a partir deste homem é que nós fazemos o que fazemos. Tem que fazer o reconhecimento, reverenciar. Sim. E como isso foi... O que acontece é o seguinte: o jiu-jitsu hoje está tão rachado, tem tantas vamos dizer, formatos diferenciados. Você agora tem o American Jiu-Jitsu, você tem Abu Dhabi, você tem no-gi não sei o quê, tem não sei o quê, sabe? Tanta coisa que mudou a partir da ausência de uma vamos dizer, uma figura central. Figura. Exatamente. Exatamente isso. Então,
as pessoas, quando eu comecei a abrir academias em vários lugares, as pessoas me pediam, eu quero uma foto sua para colocar aqui. Eu vou colocar a foto do Hélio Gracie. Você pode colocar a minha, mas em outro patamar, porque eu sou fruto daquilo que ele me ensinou. E que não tivesse me ensinado diretamente, teria que respeitar, porque a origem de tudo está ali. Mas o fato é o seguinte, eu achei interessante que a minha foto tivesse, porque é uma memória, porque existem certos lugares que eu visito, e você sabe, essa é da foto. Né? E principalmente para criança. Sim, cria uma imagem de sim, ele existe. Um referencial. Ele existe, ele está aqui. Exatamente isso. Né? Quando você toca, ele é de carne e osso. E esse é curioso. Eu tive agora mesmo uma viagem que eu fiz da Europa, e em alguns lugares, eu tive um lugar que eu fui pela primeira vez, no Chipre, e o que foi interessante é o seguinte, as crianças fizeram questão de se aproximar, né? E tocar, principalmente tocar. Curioso, né? Mas é ele mesmo, sabe? Então, isso é interessante. E houve até um episódio, a mãe de um dos eram dois alunos. Uma noite nós tivemos um jantar e ela comentou o seguinte, olha, impressionante a forma, quando você entrou, a vibração do ambiente. Quer dizer, isso é ótimo. Né? A atmosfera. Isso é ótimo. Quer dizer, isso não me enche de vaidades, mas me enche de prazer de saber que reflete-se para esse pessoal a imagem de uma pessoa que contribui para a melhora da vida de cada um deles. Então, isso por exemplo, no jiu-jitsu falha muito, quer dizer, sabe? Hoje em dia resolveu, como um formato de academia, botar várias fotos, né? Quer dizer de onde você vem, quer dizer, quem é os... Então tem lá, às vezes tem a foto do Hélio, mas não tem a foto do Carlos. Ora, toda foto tem que começar com algumas academias tem até do Mitsu Maeda, mas vamos botar. Certo. Se tivesse o Mitsu Maeda, tinha que botar Jiro Kano, que é da onde ele veio. Então não tem o Jiro Kano, então não tem Mitsu, então vai lá, Carlos, Hélio, e aí depois você faz a escala que você quiser. E isso como é que se diz? Faz com que você inicialmente tenha definição de valores e de onde você vem, o que representa o que você faz, aonde está esse universo. Sabe, uma coisa, por exemplo, a primeira vez que eu fui praticar com o Jorge Medi, eu aprendi as reverências, né? Eu passei a fazer isso, e o pessoal do juiz olhava para mim, você está de brincadeira? Chegar na frente, fazer aquele cumprimento, o cara disse, não, estende a mão, o negócio é aperto de mão. Digo, aperto, dá um tapinha na mão, né? Não, eu prefiro fazer porque eu me sinto mais. Eu gosto de saudar, sabe? Dessa maneira. E isso mudou muito. Quer dizer, eu devo ter alguma contribuição nessa área. Porque como eu fui o primeiro a fazer, ninguém fazia. O que fazia era o seguinte, o pessoal do judô que vinha praticar jiu-jitsu. Sim. E que, sabe, e que geralmente se enquadrava dentro das informalidades de uma escola de jiu-jitsu. A minha foi diferente, trouxe de uma escola, o Medi era muito exigente, ele veio do Japão com aquela cultura e disse, é isso e tem que ser assim. E apesar de que pessoalmente, no convívio do dia a dia, era um cara divertidíssimo. E eu tinha uma intimidade com ele muito grande pelo fato de eu conhecer a origem dele, né? De certa vez eu estava até na França, no sul da França, em Nice, ele era de Nice, né? Então eu chamei um telefonema de lá, faltou na tua terra e tal. Então nós tínhamos muita intimidade. Agora, era uma pessoa que incorporou aquilo e, para mim, foi de fundamental importância. Porque quando eu coloquei os meus filhos, tudo... como eles eram mais jovens, estavam inseridos dentro do contexto mais atual da época, o que aconteceu é que eles fizeram uma revolução. Quer dizer, essa formação, esse negócio, nunca houve. Formação? Que formação é isso? Cumprimento, sabe? Reverência? Nunca. Olha, entra aí. Aí o cara entrava botando kimono, sabe? Entra sem faixa mesmo, não tem importância, vamos rolar. Não, o sentar no tatame... Eu criança, imagina, se sentava no tatame e sentar com a perna cruzada, tomava bronca, tomava puxão de orelha. E tem o sentido importante,
além da disciplina, a segurança. A segurança, exatamente. Se você tiver com o joelho para cima, alguém cai em cima, você quebra a pessoa. Se ele cair de costela ali, que fratura a costela dele. Se ele cair de rosto, fratura o rosto dele. Exatamente. É segurança e disciplina. Disciplina. Importantíssimo isso. São dois fatores que caminham juntos e que são fundamentais, né? Sim. Agora, por exemplo, lá no o Silvio, meu filho, tinha uma maneira de fazer. Eu usava o Shinai, né? Ele pegava a faixa, aquele estalo na sola do pé da pessoa com a perna esticada, e o cara encolhia a perna. E o Silvio até hoje faz muita exigência disso. Você está na praia? Não está na praia, então não... Sim, é o termo que eu uso. Você está pensando que está na praia? Exatamente. É verdade, eu também uso esse termo. Não, judô no tatame é diferente. É a linhagem. A linhagem. É a linhagem. Foi ensinado assim. Mas é que quem não ensina vai acabar. Sim. Estava olhando no Canadá com o Silvio, nas academias dele lá no Canadá. Tem um monte de academia lá. Ele me convidou ano passado, eu fui para lá. Teve um momento que eu saí para ir no banheiro e a aula estava, demonstração e tudo mais, estava correndo. Eu cheguei, antes de pisar no tatame, eu fiquei do lado de fora. Aí o pessoal disse, você está esperando o quê? Eu digo, autorização para entrar. Autorização. Não, você é o grande mestre. Ele é o professor, ele é o mestre, ele que está dando aula. Sou visita. Se não respeitar... Sou visita. Exatamente. Então, bacana, muito bacana isso. Isso, e para as pessoas, com esse informalismo do vídeo, as pessoas acham estranho pra caramba. Agora, fica um registro lá. Na próxima vez que você sair, você sabe que não vai entrar, entrando... Não. A gente ensina pelo exemplo. Ensinar pelo exemplo é o melhor método. Exatamente. Porque não é mandar fazer, você faz. Exatamente. Você fazendo, você ensinou pelo exemplo. É o melhor método de ensinar, é ensinar pelo exemplo. E a gente tem que se vigiar com isso. A gente tem que se vigiar. A palavra convence e o exemplo arrasta. Porque... E a gente tem que ser vigilante com isso. Porque você é a referência. Você está lá e o pessoal... Se der um deslize, você pode cair em desgraça. E também você pode influenciar de maneira negativa. Se ele fez isso, eu também posso. A gente tem que ser muito vigilante nisso. Exatamente. Bom, eu só aprendi um Kodansha, um faixa vermelha aqui. Uma honra para mim estar aqui hoje mais uma vez com o mestrão, com o Sensei Luiz Alberto. O Sensei Luiz Alberto é uma referência. Com certeza. Ele, com esse jeitinho dele, tímido, mas ele não fala, né? A quantidade de títulos que esse cara tem de kata, mestrão. Né? Você perdeu as contas já ou você continua contando? Não, eu não continuo contando porque eu já não estou mais competindo. Mas, né? Só para a gente terminar aqui, quantos títulos foram? Então, em Campeonato Mundial Master de Kata, são 26 medalhinhas em casa. 26 títulos. Do que? Título... Mundial Master, são 26 medalhinhas em casa. Durante uma década, né? Pan-Americano... são 20 medalhas. Eu, sem sombra de dúvida, em Pan-Americano sou o maior medalhista. E aí tudo que eu competi aqui no Brasil, em nível nacional, estadual, regional, eu consegui ser campeão. Então, mas esse eu não tenho números. Eu não tenho números. Mas sabe o que é isso, Fulvio? Isso é a certeza daquilo que me foi passado foi de muita boa qualidade. Então eu sou muito grato ao meu primeiro professor e depois na minha especialização em kata, ao Sensei Masao Shinohara, ao Sensei Mario Matsuda, ao Sensei Miguel Suganuma e inúmeros outros professores Kodanshas que passaram pela federação. Eu tive o prazer e o privilégio de conviver e aprender com eles. Então, tudo que me foi passado por esses professores foi de muito boa qualidade. E eu tive a oportunidade de agradecer, né, principalmente ao Sensei Masao Shinohara, ao Sensei Mario Matsuda, que já são falecidos, mas eu tive a oportunidade de agradecer a eles
e dizendo que essas conquistas que acabamos tendo, né, o judô brasileiro acabou tendo, eles eram os responsáveis. Eles não tiveram a oportunidade de fazer as competições que nós fizemos. Eles não tiveram essa oportunidade. Mas eles foram representados por nós. Então, eles, os grandes responsáveis, né? Então, eu tive a oportunidade de agradecer pessoalmente a eles, senão teria uma frustração hoje se eu não tivesse tido essa oportunidade. Então, certeza do que foi passado foi de muito boa qualidade. Eu aproveito isso da melhor maneira possível, tentando ter esse compromisso de repassar o que me foi passado. Então eu vou aproveitar esse gancho para encerrar esse podcast agradecendo o mestre Flávio, que é o meu mestre de jiu-jitsu, não importa onde eu treine, quando eu for ou quando o mestre Flávio é o meu mestre de jiu-jitsu. Eu comecei com ele, com o Silvio, então tá aqui a minha gratidão e a essa história maravilhosa. Eu sou muito grato aos meus professores de judô também, Roberto Salles. Vocês viram na festa de 50 anos da Dragão, fiz questão de enfileirar, só não tava o Tico lá, saudoso Tico, porque já faleceu, mas os outros estavam lá, Roberto Salles, Aloysio Salles, Mauro Junqueira, né, que foram os meus professores, além do Tico. Mas eu agradeço a esse papo maravilhoso que a gente teve aqui, que é uma aula, o grande finale foi o melhor, né? Quantas medalhas? 26, do que? Mundiais. Mas isso pra gente é só um ensinamento. Tanta gente que a gente escuta por aí, sabe, que o cara ganhou a medalhinha ali do campeonato interno, pegou 3º lugar no campeonato interno, a pessoa tá me pedindo patrocínio lá na Dragão. Então escutar toda essa história, né, maravilhosa de vocês. Com certeza. Então para mim é uma honra, um privilégio estar aqui na frente, vivendo tudo isso, escutando o melhor de tudo da história das artes marciais. Eu é que agradeço. Honra minha, privilégio meu, satisfação estar aqui na presença do mestre, na sua, pela nossa amizade, pela nossa parceria, né? E pelo que representa o mestre, né? O legado, né? O legado. A gente partindo e deixando um legado, a gente cumpriu nossa missão. É isso aí. Então, a gente tem certeza, né, pela história do mestre, que o legado já está consolidado, né? E é isso que a gente tem que buscar também, deixar o nosso legado. Já vou te convidar para a festa de 2 anos, para a festa de 90 anos dele. Puxa vida, que privilégio. E já que vai privilégio. Organizar essa festa. Que privilégio. Estarei com maior satisfação. Eu estarei lá de kimono e fazendo a minha papel, né? Vamos fazer essa bagunça. Só não posso botar a faixa branca de novo, porque já foi feito, né? Não, vamos de vermelha. Vamos de vermelha mesmo. Se ninguém botar uma outra até lá, né? Mas aquela vermelha... Não, eu não quero outra, não. Não, aquela mesmo, do senhor. Já me ofereceram, né? Me ofereceram 10º grau. Acho que não existe uma pessoa em vida, atualmente, que teria a possibilidade de me promover a um 10º grau, que seria o João Alberto Barreto. O Hélio não está mais aí, enfim, seria o João Alberto Barreto. Mas, porque eu não posso me equiparar ao Hélio Gracie. Posso botar a mesma faixa que ele, não tem cabimento. E, por outro aspecto, é o seguinte: oferecer, quem é a pessoa que oferece, que tipo de julgamento ela faz e que capacidade ela tem para interpretar o mérito disso ou não. Portanto, eu acho que a graduação é sempre vinda dentro de uma escala de valores hierárquicos bem definidos. Todos os meus graus foram feitos dentro desse parâmetro por pessoas que eu tenho o total respeito e reverência, mas caso contrário não aceitaria. Tanto que o meu certificado de 9º grau eu só aceitei porque tinha a assinatura do João Alberto, porque as demais assinaturas não eram representativas para mim, do presidente da federação, era representativo porque ele é o presidente da federação, tudo bem, e o diretor técnico legalmente, também, mas legalmente. Agora, do ponto de vista de capacidade de julgamento, só tinha ele. Então eu vejo que esse é o ensinamento da vida, né? E que nós temos que entender que, como você falou, né?
questão de legado, a questão e o profundo respeito que eu tenho nessa minha trajetória toda, por oportunidade que eu tive, que foi ímpar, marcante na minha vida, de poder praticar o judô dentro das regras do judô por uma grande figura, uma pessoa extraordinária e de alta competência, que realmente me deu uma outra visão, me ajudou a enxergar a coisa por um prisma que eu não tive a oportunidade. Porque, como eu disse, várias pessoas dizem, quando é que você vai ao Japão? Eu digo, se eu for, eu não volto. Eu sinto ali as minhas origens todas. Então, e é um lugar fantástico. Imagino. Mas eu irei. Aí eu lamento a vocês que eu não vou poder voltar. A gente vai visitá-lo. Então, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer enorme. Prazer foi meu. Mais uma vez. Chefe. Sensei Luiz Alberto. Difícil de chamar de Sensei Luiz Alberto, mas enfim. Obrigado pelo papo aí, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Show de bola. Obrigado. Show de bola.